Olá, aqui é a pastora Eliana de Godoy. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para você, trazendo algo tão importante que já foi falado com relação às nossas vidas e agora precisamos levar às crianças. Quando nós falamos sobre a oração, a palavra de Deus nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,17 que nós devemos orar continuamente, ou orar sem cessar. E tudo aquilo que nós ensinamos para as nossas crianças, nós sabemos que é muito mais pelo exemplo e testifica no espírito. Você pode até falar, mas se não for uma prática no seu dia a dia e isso não transcender através do teu espírito, fatalmente elas vão perceber. Agora, nós precisamos colocar as nossas crianças para orar de maneira prática. Quando nós falamos assim, quem quer oração? Levante a mãozinha. O que eles normalmente pedem? Eu quero uma festa de aniversário, eu quero uma viagem nas férias, eu quero um celular novo, um computador, coisas do tipo. E nós não podemos descartar esse tipo de pedido, mas precisamos levá-las a orar, a interceder por coisas das quais talvez elas nunca foram ensinadas. Se elas estão num lar, e hoje, fatalmente, queridos, as famílias se reúnem para orar, né? Quando muito na hora da refeição. Mas as crianças, infelizmente, elas são colocadas de lado até nesse momento de oração. Numa vigília, por exemplo, a gente não lembra de trazer as crianças. Os pais não trazem as crianças porque elas dormem, atrapalham, só que elas precisam ser ensinadas a orar. Então, enquanto elas estão conosco, nós vamos ensiná-las a orar. E o ensinar tem o aspecto didático, prático, sistemático, para que ela entenda, para que ela aprenda a orar. Então, uma das formas que você vai fazer, isso você pode trabalhar na classe do primário e na classe do juvenil. O mini maternal e o maternal, eles vão aprendendo por imitação. Eles vão vendo você como exemplo orando e vão aprendendo. Esses maiores também, na hora de orar pelo lanchinho, na abertura da aula, ou orar numa conclusão de uma palavra, na hora da oferta, eles até conseguem falar alguma coisa, mas eles precisam aprender a interceder. Normalmente, nós trabalhamos com as crianças, num primeiro momento, em dupla. Se você falar assim, escolha um amiguinho aí para orar, eles vão pegar um amiguinho que tem intimidade e aquele que às vezes não tem muito relacionamento fica de lado. Então, até para formar essas duplas, você tem que ter uma estratégia. Numa brincadeira, num jogo, num lúdico, eles não percebem que você está conduzindo de tal forma que não fique ninguém excluído. Uma estratégia que eu uso, eu tenho na classe desenhos de chaves, né? Então, eu fiz em pares. 2 chavinhas amarelas, 2 vermelhas, 2 verdes, 2 azuis e fiz em pares. Quando eu vou fazer esse momento de intercessão em dupla, eu vejo quantas crianças tem e disponibilizo o tanto de pares de chavinha. E ali eles vão escolhendo e aí eu conto 1, 2, 3, cada um vai procurar o seu par da mesma cor. Porque a chave já é uma associação de que a oração é a chave que abre as janelas dos céus para o Senhor nos abençoar. E ali naquela brincadeira, eles vão buscando os amiguinhos que estão com as chaves da mesma cor e formam as duplas. E aí você diz assim, agora você vai orar por esse amigo. Quando você dá uma piscada, já orei, tia? Como assim já orou? Nós vamos orar juntos. Como eu normalmente organizo? Eu faço 2 fileiras, de tal maneira que fique um de frente para o outro, dentro dessa dupla. E aí eu digo, aqui é a fileira A e aqui é a fileira B. A fileira A vai perguntar para o amigo da fileira B qual é o motivo de oração que ele quer que você ore por ele. Aí você dá um tempinho e eles perguntam, né? Depois você faz o contrário. Agora a turminha da fileira B vai perguntar para a turma da fileira A sobre o que vai orar. Eu tenho no volume 1, numa das lições, eu já explico para o professor, para você,
que vai ensinar para as crianças a diferença entre necessidade e desejo. Muitas vezes a criança, quando vai abordar essa questão da oração, ela acha que pedir um computador é pecado, não é espiritual. Só que não é verdade, porque a palavra de Deus tem respaldo para dizer aonde Deus nos diz que Ele supriria todas as nossas necessidades. Mas também a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará todos os desejos do seu coração. Então nós só precisamos conduzir as crianças para que elas aprendam a orar e a interceder por todas as coisas. Não ficar voltado para si mesmo de uma forma egoísta, de uma forma individualista, mas que elas se sintam sensibilizadas a orar pela necessidade do outro, a interceder por outros motivos, serem desafiados a orar e a acolherem testemunhos para que elas saibam que a oração funciona. Então ali você faz esse primeiro momento, elas vão e conversam. Depois a turma B pergunta para a turma A. Aí você faz o seguinte: agora a tia vai contar 1, 2, 3, você vai orar em voz alta para que o seu amigo ouça o que você está orando. Você vai orar intercedendo por aquilo que ele pediu e vai terminar em nome de Jesus, amém. Se você estiver com uma criança que ficou sozinha com um par, você ora com essa criança. Se deu todos os pares certinhos, você vai dando uma supervisionada naquilo em que elas estão orando. Aí você vai, 1, 2, 3, já pode orar pelo amigo. Assim que a turma A terminou de orar pela turma B, você vai fazer o mesmo processo do contrário. E você pode lançar o desafio para que eles continuem orando por este amiguinho até a próxima semana. Já avise a professora da semana seguinte para abrir um momento de colher testemunhos, para aquilo que eles oraram, eles já terem esse retorno. É muito importante. Nós adultos, quando oramos por algo e temos o retorno de que a nossa oração foi respondida, é tão gratificante. Imagine no coraçãozinho deles. Uma outra forma de orar que você pode trabalhar com as crianças, você pode fazer cartões com 3 letrinhas, C, I e E. C de casa, I de igreja, E de escola. Você distribui e aí você pede ou para um adolescente mais maduro que já esteja te ajudando ou para algum professor. O ideal é para que cada líder fique com um grupo. O grupo que pegou a letra C vai orar pela casa, pela família de todos os amiguinhos da classe. Quem pegou a letra E vai orar pelos professores e amigos da escola. E quem pegou a letra I vai orar pelos amigos, professores e líderes da igreja, os professores, o coordenador, o pastor. Então as crianças vão ampliando os motivos de oração. Elas vão percebendo que existem tantas outras necessidades que precisam ser intercedidas. Um outro momento de oração, eu tenho na classe uns cartões com desenhos, isso você pode pegar na internet, é muito fácil. Criança evangelizando, criança estudando, criança ajudando os pais, criança fazendo lição, cartõezinhos com desenhos. E ali você distribui também e pede, no caso, cada um desses motivos, você coloca todos atrás em vermelho, tem um de cada. Aí você reúne o grupo vermelho, o grupo amarelo, o grupo verde, e aí cada criança que pegou um cartãozinho desse, ela vai orar específico para que as crianças possam ser obedientes aos pais e ajudar em casa, para que as crianças sejam estudiosas e façam suas lições, para que as crianças leiam a palavra e orem. Então, vários motivos. Se não tiver desenho, você pode colocar frases e aquele líder que estiver te ajudando vai ler junto com eles, aqueles que tiverem dificuldade. Então, é muito importante nós darmos recursos para que as crianças leiam. Uma outra forma maravilhosa de orar, de interceder, é levar o mapa mundi. O mapa, ele plano ou globo. Então, pode orar pelos países perseguidos, pode orar pelos países onde tem a igreja, a sua igreja, onde tem missionários, né? Com relação a essa oração sobre os países, eu vou falar melhor num outro vídeo. Quero inclusive abordar sobre o Royal Kids. Mas hoje,
por enquanto fica nesse ponto. Leve as suas crianças a orarem, façam com que elas intercedam, que elas se soltem, que elas aprendam a usar as próprias palavras, para que elas desenvolvam vocabulários para estar orando. E nada mais do que ter uma experiência com o Espírito Santo, porque aí flui do coraçãozinho delas. Coloque aí o seu comentário, deixe aí o seu like para nós e se inscreva no nosso canal. Divulgue esses vídeos nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso ao que nós estamos compartilhando aqui. Deixe aí o seu comentário, seu recadinho, para que a gente possa entrar em contato com você. E não deixe de nos seguir. Nós temos a nossa página no Face, Caminho da Paz Sorocaba, e temos o nosso Instagram, Caminho da Paz Oficial. Um beijo grande e até o próximo vídeo.